colegas de trabalho, enfim, a diversidade de pessoas, todas caras próximas, alguns se aproximando. Então é um grande prazer para nós, para mim, para a Eliane, que estamos aí organizando mais esse encontro, mais esse debate entre todos nós aqui, está recebendo pessoas de tantos anos também. Aqui ao meu lado direito, a Lia, por exemplo, eu conheci ela quando meus filhos eram pequenos, mas ela não me conhecia, nem eu conhecia ela pessoalmente. Conhecíamos ela através dos livros que a Lia publicava e que os meus filhos adoravam ler na infância deles. Não tenho a menor ideia do que a Lia vai nos falar aqui, mas certamente vai acrescentar alguma coisa interessante. Aqui do meu lado esquerdo, o Dr. Carlos Brigante, já nos conhecemos há alguns anos, né? 2 anos. Psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, escritor, psicoterapeuta, psiquiatra, médico, Bruno, talvez. Tomé, grande aquisição de amizade nos últimos 6 ou 7 anos, pelo menos, né, Tomé? Nós nos conhecemos na Associação Brasileira de Psicoterapia, onde o Tomé foi também presidente de lá até o último mandato, foi um dos fundadores da BRAP também, psiquiatra, com inserções assim no mundo do trauma, eu acho que pelo menos nos últimos 10 anos, não é isso? E com inserções no trauma real, com visitas aquele acontecimento que houve lá em Florianópolis, no passado, né? E, enfim, várias outras participações. Ele mesmo depois vai poder nos dar mais detalhes assim E a Liane, que acho que a maioria aqui conhece, quem não conhece, minha colega já de trabalho há muitos anos também. 2 anos. Há 2 anos também, para não ficar atrás do brilhante. Pelo amor de Deus. Mas o bacana de tudo isso é que certamente cada um de nós percorreu caminhos semelhantes e caminhos diferentes. Né? Hoje em dia, talvez estejamos entre as semelhanças e a diferença muito mais intensamente, né, do que há anos atrás, onde nos identificávamos muito fortemente, né, com o princípio, enfim, da era haitiana no Brasil. Né? O Tomé não tá, né, não é dessa época, quer dizer, o Tomé é dessa época, mas não vem da área haitiana. E a Lia vem de outra área, que é a área da literatura, a área da filosofia, a área da sociologia. Então é isso aí. Feita a introdução, preparei uma pequena coisinha aqui para a gente esquentar os motores, mais do que já está quente aqui. Vocês desculpem, não tem ar-condicionado, mas tem um ventilador hoje. Então, esse aqui é o nosso terceiro encontro. Esses encontros o tema desses encontros foram surgindo a partir dos próprios encontros. O primeiro encontro que a gente teve foi sobre uniões e separações. O segundo encontro foi sobre fidelidade e infidelidade, ou fiel a si mesmo, fiel ao outro, que era o título original. Desses 2 encontros surgiu, então, por alguma razão, semelhanças e diferenças. Talvez esses 3 encontros tenham a ver com a nossa capacidade de tolerar ou não tolerar as semelhanças e as diferenças, tanto uma como a outra, tanto semelhantes como diferentes, tanto quanto circulando entre uma e outra. Muitas vezes, movidos pelos conflitos que as diferenças provocam, unindo ou separando ortodoxicamente os semelhantes.
Isso faz parte da pessoa humana, me parece, porque se a gente volta na Grécia Antiga e pensa que Apolo e Dionísio conviviam sob o mesmo teto, sob o mesmo tempo, onde um tinha características de harmonia e perfeição e o outro tinha características de emoção e paixão, eles ali convivendo sob o mesmo teto, né, tinham que descobrir formas de se relacionar. Da mesma forma, no plano político, mudanças significativas têm ocorrido, movido pelas diferenças e na mesma intensidade que a ortodoxia, força a manutenção das semelhanças. Mais contemporâneo ainda que as antigas Grécia e Roma, encontramos também atritos interessantes e fortes na filosofia contemporânea, entre filósofos na filosofia contemporânea, entre filósofos contemporâneos, na moderna psicologia, entre psicoterapeutas, entre filósofos e psicoterapeutas. É interessante lembrar aqui que Freud ganhou um prêmio que foi o prêmio de literatura e não de ciência. Portanto, possivelmente, na época, o colocavam muito mais semelhante à literatura do que à ciência. Mas uma das fortes explicações de Freud foi em Nietzsche, um filósofo. E Freud, assim como outros discípulos, passaram em algum momento a serem altamente intolerantes com as diferenças. Talvez com o objetivo de formar um pensamento comum, mas iam a tal ponto de intolerância com as diferenças que expulsavam membros que pensavam diferentemente. Um deles era o Reich, por exemplo. Depois de Reich, vimos Lowen, Boadella, Boysen, todos esses criadores que, depois de algum tempo, passavam a eliminar quem pensava diferente. Ou é semelhante, ou não faz parte do meu grupo. Ou quantas vezes escutei, para que coisa nova se tudo eu já fiz? Vindo de muitos desses grandes mestres, né? Podemos citar inúmeros exemplos, mas vamos descobrir, desde a formação do mundo, que tolerância e intolerância estão em um diálogo constante. Enfim, para iniciar essa conversa, eu quero trazer uma coisa atual, que praticamente acho que todos vocês entraram em contato, que não passa pela guerra, nem passa por expulsão, mas passou por o maior veículo de mídia do Brasil, que é a TV Globo, em uma de suas novelas. Então eu vou pegar um exemplo, né, que todo mundo ouviu falar aqui, de um psiquiatra que trabalhou na novela Passione, da TV Globo. Eu não assisti nenhum capítulo dessa novela, apesar de achar que a ideia de ter um psiquiatra representando um psiquiatra e sendo ele próprio na novela é uma ideia interessante, mas é uma ideia que nos Estados Unidos já acontece em muitos seriados, né, onde a gente vê psicólogos, psicoterapeutas ocupando pontos chaves nas tramas dos seriados, né. Mas eu tive uma oportunidade de ler uma entrevista do Flávio Gicovato, quer dizer, todo mundo sabe quem é, né, que ele deu para o website da IG, inspirado na novela em que ele atua. O título da entrevista, dado por ele, é o seguinte: as mulheres são confusas a respeito do homem ideal. Esse é o título, começa assim. Aí eu me perguntei, será que os homens não são confusos a respeito da mulher ideal também? Sabe, quer dizer, ele marcou presença de que as mulheres é que são confusas. E aí ele vai, nessa rápida entrevista, falando sobre relacionamento de parceiros, de vida sexual, etc. Mas o que me chamou mais a atenção aqui é onde a gente vai tentar chegar, que é na questão das semelhanças e diferenças, né? Então ele diz o seguinte, assim: o erotismo costuma direcionar para a busca de parceiros mais egoístas. Já é uma frase que nos leva a pensar uma série de coisas. O erotismo, quer dizer, uma coisa tão importante como o erotismo, nos direciona a procurar parceiros egoístas. Quer dizer, ele já coloca isso como premissa, né? E não só egoístas, também como pouco confiáveis e difíceis de provocar envolvimentos de qualidade.
Então o erotismo leva a toda essa carga negativa, né? Pelo menos nessa entrevista que ele está colocando isso. Assim, a maioria dos casais ainda é formado por uma criatura mais generosa e outra mais egoísta. Isso resulta em uma relação incompleta que, com os anos, acaba levando à separação. Então, esse é um aspecto que eu queria trazer, que eu acho que talvez vai estimular algumas coisas que a gente vai falar aqui, talvez não, eu nunca sei onde é que a gente vai parar aqui. Né? A outra questão é a seguinte, é sobre união estável e feliz. Aí ele diz o seguinte, o que para mim também foi bastante marcante. Defendo que a união tem que acontecer entre pessoas semelhantes, com os mesmos planos e projetos, e não entre opostos. Agora, no fim, ele diz o seguinte, chega de namorar ou casar com um inimigo. Quer dizer, isso a nível nacional, Rede Globo, isso é uma coisa que foi divulgada assim, né, para todo mundo. Isto é, se você está enamorado, apaixonado, casado com alguém que tem certas diferenças, algumas mais marcantes, outras menos, né, passa a ser um inimigo. Porque não há possibilidade, então, de diálogo entre as semelhanças e as diferenças. Rede Globo, essa novela que chama-se Passione, um psiquiatra que acaba tendo uma voz nacional, né, trouxe, então, esses aspectos que eu queria trazer aqui para ver aonde que iam nos levar. É isso aí. Então eu passo a voz para quem quiser começar. Você já começou a diferença, entendeu? Agora ele entendeu que eu estou aqui. Eu acho que tem tido uma coisa gostosa nos nossos encontros, que a gente tem falado muito. Para mim, o mais importante, o que me move a vir todas as vezes e organizar isso, é esse diálogo que a gente tem feito com vocês que têm vindo estar com a gente. Então, acho que a gente provoca alguma coisa, traz algum tema, e vocês entram com a gente. Não é uma coisa a gente ficar aqui falando sozinho. Então, acho que é isso que tem sido, a gente tem trazido bastante coisas polêmicas, e a gente vai esquentando a nossa discussão, e acho que essa de hoje pode ser uma coisa gostosa se a gente conseguir dialogar mais com vocês do que só dialogar entre a gente ou de cada um da gente falar. Então, que bom que você abriu para falar, né? Eu acho que o Lívia vai falar, se ele quiser. Sim, senhora. Eu acho, primeiro, muito agradável estar aqui com velhos, jovens amigos, né, de longas lutas e pescarias, formando instituições, gente. O Tomé eu conheço da puberdade. Estudamos no ateliê, fizemos na casa, estamos aqui hoje nas semelhanças e diferenças. E à medida que o Rubens ia falando e conversando lá com a Inês, né, sobre o que ia colocar, eu vou começar conversando com vocês sobre uma viagem recente que eu fiz e que foi muito impactante. Foi fazer um safari, onde fiquei uma semana como turista em cima do Land Rover, vendo animais. É uma área muito grande, não sei a dimensão, talvez, de uma grande cidade, de um estado. E lá eu fui observando nascendo girafa, leopardo atacando javali, a fêmea da leoa completamente psicótica, porque o leão havia matado o filhote, tinha dado a origem a 3, ele matou um, ia matar os 2, a gente fugia dessa leoa no Chile, e ele matava por quê? Porque ela havia sido cruzada por um outro, mais fraco, segundo ele, e ele precisava dar continuidade à genética. A territorialidade do hipopótamo, a
minha completa inadequação de sobreviver naquele espaço, eu fiz um cálculo que eu duraria no máximo 2 segundos. Era coisa assim, o tracker dizia, olha lá, ela está na árvore, o leopardo, que tem um gosto assim. Eu dizia onde, eu pegava o binóculo, onde, e naqueles 20, 30 metros, ele dizia, tá vendo aquela coisa embaixo? Espera que mexe. Era o rabo do leopardo. Eu disse, e os crocodilos? Ele falou, a 3 metros de você. E eu tinha lá um crocodilo de alguns metros. E nesse momento que eu viajava nisso, me ocorreu trazer aqui para falar um pouco, do que como médico, psiquiatra, é a área nossa. A primeira pergunta era que eu estava instituído lá no Lensrow. E eles não nos atacavam. Ele dizia, aqui eu vejo procriação, vejo reprodução, via Darwin ao vivo, que era, posso escrever? Porque assim fica assim, acho que é legal. Aí a minha faz perguntas. Pode ser? Uma coisa só quando eu dou. Porque lá existia Darwin, ainda bem que o Darwin existiu, em que se via claramente as duas grandes máximas dele, que era primeiro sobreviver, não só do alimento em si, mas da produção genética, e a outra era da procriação. E os animais faziam uma leitura perfeita do homem, que eu queria conversar em cima disso que você traz, por isso que disparou também isso, que era, eles não nos reconheciam como animais. Nós tínhamos sons de motor, tínhamos cheiro de metal, umas cabecinhas lá com umas máquinas fotográficas, e eles eram absolutamente indiferentes àquela espécie não reconhecida. E naquele momento me disparou a ideia de que o instinto, e aí, né, que é a história, deles animais e desse animal aqui, nós, tinha a mesma origem, mas havia esse instinto, como é que a gente define, né? Qual é a essência da definição? É a produção da satisfação. A gente não escapa disso. Então esse instinto no leão, na girafa, ele tinha um procedimento de uma ação. O que é isso? Né? Por exemplo, lá, quando o leopardo, a leoparda, que eu não vi, eu só vi o vulto dela passando, atacando o javali, aliás é uma morte que eu recomendo, porque não teve gritos, foi rapidíssimo, foi pá, você não fica na UTI, nada disso. E quando a gente chegou, ela fugiu. E eu perguntei, ela volta para comer? Eu disse, não, só come carne fresca. Procedimento da ação. E naquele instante já aparecendo chacal. Já tinha abutre voando, e tinha um sistema em que criava-se um mundo específico, né? Então, nesse atraso Charles Darwin, eu perguntei para mim onde que se aloca o instinto do ser humano. Qual é a semelhança com isso e as diferenças? E aí eu lembrei de muitos anos, eu conversava com o Bertarello, de um trabalho do Deleuze, em que ele vai fazer umas considerações a respeito disso, que eu roubo a essência da ideia dele e trago para cá, para essa região que eu visitei lá na África, né, que eu recomendo para a gente recordar de onde veio. Que o instinto humano se aloca na instituição. Que tem um procedimento igual de ação. Mais ou menos uma coisa como o homem não tendo mais instinto e tendo instituição.
que tem a ver com essas coisas aí que o Gikovati falou. A gente já chega lá. Como é que é esse procedimento da ação através... Cria-se um mundo também específico humano. E como é que isso se dá? Se dá produzindo uma conduta ética que gera lei. Então, a instituição ela é uma produtora de um modelo de ação. E a lei, ela é uma limitadora da ação. Eu estava lá em cima do Land Rover. Eu criei, nós, o Land Rover. Essa instituição, com sua lei, ela cria inteligência. E a pergunta é, quem fez no Ocidente, quem foi o primeiro criador de leis? Bem antes dos romanos. Foi um etólogo. Etólogo, antes de eu dar o nome dele, que vocês sabem, vem de etós. Esse é meu hobby, eu não consigo, eu me obrigo a continuar fazendo curso de filosofia interminável. Eu falo para os padres, para a Nação Bento, continuo, só mais uma matéria, para aprender um pouquinho dessas coisas aqui. O ethos foi uma palavra inicial grega que significa casa dos animais. E a produção da ethos, da ética, é como ordenar o habitat. Por que a gente tem que se sentar direitinho? Nós ficamos aqui, vocês aí. Por que eu falo e vocês ouvem, etc. Né? E o primeiro etólogo foi o seu Moisés, aquele da Bíblia. Ele tinha uma instituição que eram as tribos árabes, ele era o Big Boss. Ele foi descansar um pouco, porque os judeus enchiam o saco dele, sei lá o que ele foi fazer. E quando ele desceu, ele viu que a tribo de Israel estava desaparecida. Eles tinham optado por esse procedimento instintual animal. Estavam numa suruba, numa orgia, um matando o outro, e com um Deus fantástico que possibilitava tudo isso, que era o Baal. Ele subiu, que era o bezerro de ouro, aquelas coisas que todo mundo já sabe. E ele desceu com as primeiras 10 leis. E se a gente recordar essas 10 leis, elas são amar a Deus sobre todas as coisas, guardar dias santos, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, honrar a Deus sobre todas as coisas, a gente gosta de dólar. Guardar dia santo, a gente vai para o Guarujá e afins. Não matar, brincadeira. Não roubar, brincadeira. Não desejar a mulher do próximo, já está isso. Então ele leu o homem instintual e introduziu pela lei uma instituição. Aí, quando o Gikovati diz assim, tem cada semelhante, tem cada penal, tem cada menino, essa novela que ele situa, a gente tem que perguntar sempre, essa instituição a quem serve? Aos dirigentes? Aos burocratas, que são a máquina operativa disso? Aos seguidores? Ou aos ortodoxos? Porque a instituição humana sempre produz fanáticos. E o fanático, fiquei pensando, é um altruísta. Ele faz assim, um fanático. Você tem que ser boa como eu. Seguir os meus passos, senão eu te mato.
um cara legal. Pode ser um fanático católico, pode ser um fanático freudiano, pode ser um ortodoxo, Pode ser um haitiano. pode ser um haitiano, pode ser qualquer ambos. Quem escolha, quem quiser. E aí, tem questões para a gente conversar, acho que por muitos anos, que são uma pincelada, né? Que são as semelhanças e diferenças instintuais, o conceito de espécie do leão, do hipopótamo, uma coisa que a gente está vivendo e que dá muita angústia, que é o homem se separando da espécie. Eu estava separado da espécie no Unidade Sul. Eu já era um homem-máquina, que introduz diferenças profundas de um mesmo semelhante instinto. Então, eu acho que isso dá acredito, um bate-bola aí para a gente começar a entrar, começar. Obrigado. O caminho está livre. Eu vou pegar esse. Pega. Sim, teu caminho? Não. Eu vou dar. Você, em última análise, coloca, né, a velha fala psicanalítica, que é na renúncia do instinto, do desejo, que nós nos organizamos. Né? Isso sintetizando, né, em poucas palavras. Então, a instituição ela está a serviço, né, da organização do homem, e com isso, eu vou virar para cá, senão não consigo falar. Vou olhar para você, está com. E a partir daí, quer dizer, dessa organização, pela lei, pela norma, pela ética, o homem informa a sociedade através dessa renúncia. Então, temos a religião, temos vários caminhos para pensar. E, evidentemente, eu acho que como você coloca, fica algo sectário, sempre uma separação. Né? Os meus iguais e os meus diferentes. Em função do establishment em si que é dado. Pensando aqui no tema, né, que você disse, não, nós vamos falar de semelhanças e diferenças, mas em cima daquilo que nós vivemos, fazemos, atuamos. Né? Então, vou trazer por aqui e agora. E tentando ver quais são as semelhanças e diferenças aqui, né? Vou dar como exemplo a minha situação e a minha vivência aqui e agora. Conheço, quer dizer, o Brigante nos conhecemos há mais de 50 anos, conheço o Rubens há mais ou menos aí uns 8 anos, ali eu conheço, enfim, das nossas, também conheço. Tem pessoas conhecidas aqui, como a Selma, que é do SEDES, a Emília, que é do SEDES, que eu conheço há algumas décadas, né? Ali está conhecendo. Hein? Ali está conhecendo. Ali eu estou conhecendo hoje. Por exemplo, e vocês que eu estou entrando em contato. E na questão de semelhanças e diferenças, nós devemos ter semelhanças e diferenças. Eu começo então aqui, dar um exemplo mais vivenciado, né? A minha amizade com o Brigante. Nós começamos lá no científico, trilhamos caminhos semelhantes por vários anos e depois fomos por caminhos diferentes. Óbvio que nesse interim, na história, quando você estabelece diferenças, muitas vezes você rompe, né, para tomar o seu lugar. Vamos cair aí, podemos nos aproximar da ortodoxia ou do fanatismo, mas são maneiras que nós buscamos para delinear ideias, territórios, enfim, tudo aquilo que vai caracterizar uma ação. Agora, a diferença, eu entendo que ela se constrói em função da semelhança. Né? Eu só posso ser diferente daquilo que em algum momento eu fui ou me sinto semelhante.